Perfeito. E hoje nós vivemos em um mundo, Mauro, cada vez mais imediatista. Né? As pessoas elas querem receber a bênção antes da oração. E quando eu trago isso para você, uma perspectiva do imediatismo, eu quero falar sobre casamentos. Hoje, infelizmente, as pessoas estão trocando de parceiros como trocam de roupas. Hoje tem aplicativos, cada vez mais nós vemos a erotização por meio das redes sociais, até mesmo a erotização infantil. E como que você enxerga isso? Que cada vez mais está difícil encontrar um parceiro por causa dessa rotatividade de parceiros. Primeiro a gente precisa entender o conceito do casamento, né? Eu vejo muitas pessoas aí no mundo, se eu posso dizer assim, dizendo, vamos fazer o test drive. Mas a verdade, quando a gente entende que o casamento, o que é o casamento? O casamento é uma aliança. Quando Deus sonhou com o casamento, e o casamento é o projeto mais lindo, um dos projetos mais lindos que Deus criou. Por quê? Porque é uma aliança. Se você pegar a sua aliança aí, eu estou sem, porque na área hospitalar a gente não pode usar, e eu como presidente quero dar exemplo, então eu não uso. Mas se você pegar a sua aliança que eu estou vendo, ela não tem um começo, ela não tem um meio, ela não tem um fim. Então, o casamento é um projeto lindo que Deus deu e que Deus escolheu. Meu pai, por exemplo, e minha mãe são casados há mais de 30 anos, mas hoje isso é muito raro, né? As pessoas por qualquer coisa vão embora. E por que elas vão embora? Porque elas não consideram o casamento uma aliança. Nós temos a nossa faculdade de teologia, que é a FATEM, e lá tem uma aula chamada Aliança de Sangue. O problema desses testes drive que a turma está fazendo aí, entre muitos outros, né? Além de doenças que a pessoa pode pegar, né? Um HIV, como por exemplo, mas é você fazer aliança de sangue com outras pessoas. É por isso que tem um monte de gente que lá o cara fala, não, mas eu estou com a Maria. Não, mas eu gostava mesmo da, sei lá, qualquer outro nome. Mas por que o cara tem lá dentro dele esse sentimento? Porque ele fez aliança de sangue com um monte de gente. Então, você tem que ter muito cuidado com isso. Né? Deus desejou o casamento, Deus sonhou o casamento, e o casamento é uma aliança. E o casamento, eu creio que é um cordão de 3 dobras. Por quê? É eu, minha esposa e Deus. E quando Deus for o centro do casamento, Bruno, o casamento será um projeto bem sucedido. Algumas pessoas, né, me procuram e dizem, pastor, eu vou separar porque eu não amo mais. Aí eu bico. E se eu te disser que o casamento não tem nada a ver com amor? Aí a pessoa assusta. Por quê, pastor? Porque o amor é um sentimento. Tem dia, Bruno, que você ama mais. Tem dia que você ama menos. Porque ele está no campo da alma. Alma é mente, vontade e emoções. Está no campo da alma. Agora, no campo do espírito, a Bíblia diz, e como deve ser o casamento? E vós, marido, amai a vossa esposa como Cristo amou a igreja. Olha que legal. Perfeito. Como Cristo amou a igreja. E como Cristo amou a igreja? Ele se entregou por ela. Então, quando tem dentro do casamento um marido que ama a esposa como Cristo amou a igreja, essa mulher não vai querer separar dele. E vós, mulheres, né? E as mulheres, sujeitai ao vosso marido. Mas quando a gente fala de sujeição, de submissão, submissão é estar debaixo da mesma visão. Tem marido que acha que, eu sou o cabeça, então, né, eu vou ficar dando ordem, eu vou ficar mandando ela. A sua esposa não é sua empregada. Ela está debaixo da mesma missão sua. E eu posso falar isso como exemplo. Eu estou casado, vai fazer 22 anos. E sou muito feliz. E tenho certeza que estarei casado até que a morte o separe. Porque para mim o casamento é uma aliança entre eu fui diante de Deus, isso é muito sério, Bruno, eu fui diante de Deus e disse que até a morte nos separe. E o que me importa é o compromisso que eu fiz com Ele, porque um dia eu vou chegar diante dEle. Então o casamento é um projeto de Deus, é um projeto lindo de Deus, é uma aliança, e ela é uma aliança entre 3 pessoas, na verdade 5, eu, a minha esposa, o Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo.